Olá, meus alunos e minhas alunas. Hoje o tema da nossa aula é Aristóteles, o grande pensador da antiguidade grega clássica. Aristóteles nasceu e viveu durante o século IV a.C. Ele é de Estagira, uma cidade da antiga Macedônia. Filho do médico Nicômaco. Nicômaco era médico de Amintas III, rei da Macedônia de então. Amintas III era pai de Filipe II, também rei da Macedônia, que por sua vez foi o pai de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, de quem Aristóteles foi mestre. O Aristóteles, quando tinha por volta de 17 anos, se mudou para Atenas. Lá ele se matriculou na mais importante escola do mundo antigo, na Academia do Platão, onde permaneceu por volta de 20 anos, estudando todo o sistema filosófico do seu mestre, se tornando o grande, o ilustre discípulo do Platão. Quando Platão morreu, naturalmente o Aristóteles tinha todas as condições de assumir a direção da academia, mas ele foi preterido. Quem acabou assumindo a direção da academia foi o Espeusipo, que era sobrinho do Platão. O Aristóteles, então, parte de Atenas, fica um tempo fora e por volta de 13 anos depois ele retorna a Atenas e numa área de exercício público, num bosque dedicado ao deus Apolo, Liqueios, né? Ele ergueu o seu Liceu, né? Vem de Liqueios, o nome da escola do Aristóteles, né? O Liceu, onde ele ensinava através do método peripatético, né? De ensinar circulando. Aristóteles dava aulas públicas também, ele dividia suas aulas no período da manhã, da tarde, e ele foi o grande responsável pela organização do pensamento grego. Ao final da sua vida, ele sofreu uma acusação de impiedade, semelhante àquela que sofrera Sócrates, que o levara à condenação à morte, à impiedade, né? E o Aristóteles, não aceitando essa acusação injusta, ele vai embora de Atenas, se exila e deixa uma célebre frase na sua partida: não vou permitir que os atenienses cometam um segundo crime contra a filosofia. E depois de retornar e construir o seu liceu, como eu disse, lá ele cria o seu sistema filosófico e produz uma vasta obra. Ele organiza um primeiro bloco de ciências, chamadas ciências produtivas. Aí ele estuda todas as técnicas que visam a produção de um bem, de uma obra, como arquitetura, como a arte da guerra, agricultura, ou mesmo as noções mais básicas de produções de economia, né? A escultura, enfim. Essa ciência vai estudar a ação humana que não tem em si mesma a sua finalidade, mas tem a finalidade de produzir um bem concreto. Já o outro bloco de ciências são as chamadas ciências práticas. Aí estão a ética e a política. Elas estudam a ação que tem nela mesma a sua finalidade. Ou seja, na ética se estuda a conduta, a ação, o costume moral, visando, claro, o aprimoramento dessa conduta, dessa virtude que é aprendida para se conquistar a felicidade do indivíduo. E pela política, também o governante deve se pautar pela mais nobre e ilustre virtude, que é a virtude da justiça, para garantir também o bem comum, a felicidade comum, né? O Aristóteles cria também e organiza um terceiro bloco de ciências que ele chama de ciências teoréticas. As ciências teoréticas estudam fundamentalmente a verdade que está na natureza para ser contemplada, né? Então, contemplação é teoria, teoria é contemplação, contemplação da verdade. Nesse bloco de ciências, para dar exemplos, o Aristóteles vai estudar ciências como a biologia, como a física, como a psicologia, a meteorologia, ou mesmo ciências como as matemáticas da época e também a astronomia. E aí ele faz estudos também da metafísica, né? Estudos do ser enquanto ser, porque as coisas são como são, a definição de ser, suas qualidades, né? Suas categorias. Aí entra uma
uma enorme conceituação. Ele estuda também, não é, as coisas divinas, não é, aquilo que hoje nós chamamos teologia. Aristóteles também se ocupa, não é, do estudo dessa parte, né, de teogonia, de teologia. Alguns conceitos importantes da metafísica do Aristóteles devem ser considerados aqui. Primeiro, Aristóteles ele vai se diferenciar de maneira assim evidente em relação ao seu mestre. Enquanto Platão dividia a realidade em duas dimensões, né? Mundo das ideias, plano inteligível, mundo sensível, né? O Aristóteles vai romper com essa dualidade. Para Aristóteles, a única realidade que existe é essa que nós percebemos com os nossos sentidos, captamos com os nossos sentidos pela experiência e organizamos no nosso intelecto, né? Então, o plano das ideias não está numa outra dimensão da realidade, mas está na nossa própria mente, ele é abstraído via experiência da própria realidade. Tem um quadro importante da época do Renascimento, do pintor Rafael, um quadro chamado Escola de Atenas, que mostra muito bem isso. No centro do quadro, da obra de arte, Platão e Aristóteles. O Platão, mais velho, apontando o dedo para cima, e o Aristóteles, mais jovem, apontando a mão para o horizonte. Platão indicando exatamente essa dualidade da realidade, né? Que o fundamento dessa realidade sensível está numa outra dimensão, na inteligível, né? No mundo das ideias. E o Aristóteles apontando que a realidade é essa que nós percebemos e organizamos no nosso intelecto em categorias, enfim. Nessas conceituações é importante falar, por exemplo, de substância, né? O que é a substância? A substância, na definição aristotélica, é o suporte que dá à matéria possibilidade de se constituir a partir de uma determinada forma, né? Então nós podemos falar de uma substância individual, de uma substância particular, como por exemplo esse homem aqui que vos fala, né? Hailton, esse indivíduo, com suas características, sua essência, seus acidentes, sua matéria e sua forma. Mas nós podemos falar, por exemplo, de uma substância segunda, que já é a ideia de homem, né? Que é uma ideia que nós abstraímos ao observarmos os homens individuais, né? Aí nós chegamos a uma ideia geral, a um universal, a uma ideia abstrata chamada homem, né? Então, nós podemos pensar tanto a substância primeira, não é? Que é essa substância aqui dos indivíduos, das coisas, como uma substância segunda, que é a abstração que nós fazemos e a partir das coisas individuais formulamos os chamados universais, as ideias gerais, né? O que é a essência, né? A essência é aquilo que dá identidade, aquilo que dá unidade interna a uma determinada coisa. Quando nós pensamos, por exemplo, o homem, qual é a sua essência? O homem é animal, racional, né? Então, a sua essência, enquanto substância segunda, né, é ser exatamente isso. Animal, racional, mamífero, bípede, né? Enfim, quando falamos em acidente, o que é acidente? Acidente são aquelas características específicas que, quando comparamos duas substâncias primeiras, por exemplo, o Hailton e o José, nós vamos observar que essas duas substâncias têm características específicas. Um é mais gordo, um é mais magro, um é mais alto, um é mais baixo, um é mais moreno, o outro é mais claro. Enfim, essas características que não mudam a essência da substância segunda, não é? São chamadas de acidentes, né? Então é aquilo que difere uma substância da outra, mas não muda a essência das substâncias, né? Ao pensar a potência e o ato, é importante então definir o seguinte: o que seria ato no sentido de Aristóteles? São os seres como eles se manifestam agora. É a manifestação atual do ser. As coisas como elas são agora. Você pensa cada objeto, cada coisa. Aqui eu tenho um computador, tenho um copo d'água,
tem uma caneta, tem uma impressora, livros. Então, quando eu falo em ato, são exatamente esses seres, essas coisas já realizadas, né? Passíveis de definição. Né? Vocês estão aqui diante de um ato, né? Um homem, tá? Realizado. Tá? O que é a potência? A potência são as possibilidades de realização de um ser. Por exemplo, quando nós pensamos uma semente, essa semente pode ou não se tornar uma árvore frondosa. Né? Então ela, enquanto semente, ela é um ato, mas que tem possibilidade de se tornar ou não uma árvore. Ela pode se tornar alimento. Né? Mas quando essa semente fecundada se torna uma árvore, a potência dela de árvore foi atualizada, foi realizada. Não é? Então, ato é a realização de uma potência, é a coisa realizada, é o ser aí como ele se manifesta agora e pode ser definido. Passível de mudança, como tudo. A única coisa que não é passível de mudança seria um ato puro, né? Um ato sem potência, é aquilo que os medievais, estudando Aristóteles, vão chamar de motor primeiro, de Deus, né? Aquilo que já é perfeito, portanto não pode se mover, não pode ser submetido à mudança. Né? Então, eu tenho aqui ato e potência. E há também 4 conceitos fundamentais em Aristóteles que é bom você ter em mente, né? Que são as 4 causas, né? As causas que mostram todo esse processo de movimento. O Aristóteles, partindo da tradição grega, vocês devem se lembrar do debate entre Heráclito e Parmênides, né? O Heráclito defendendo o mobilismo, a mudança do ser, o ser é e não é, e o Parmênides, o imobilismo, né? A imobilidade do ser, o ser é e o não ser não é. O Aristóteles, organizando essas ideias gregas e também essa dualidade platônica que coloca no plano das ideias o ser imóvel e no mundo sensível o movimento, a mudança, é por isso que Aristóteles cria esses conceitos de ato e potência. O ser está aí manifestado, passível de definição, mas ele tem potência de se transformar, de se mover. Né? Então ele acaba conciliando dentro da sua teoria esses conceitos já anteriormente trabalhados pelos filósofos. Quando nós pensamos as 4 causas, por exemplo, para explicar como surge uma estátua de mármore. Né? O Aristóteles fundamentalmente vai dizer qual que é a causa material de uma estátua de mármore. O mármore extraído da natureza. Né? Então, ele tem uma causa material. Essa matéria é organizada internamente depois e ganha uma forma. Né? Então, há uma forma que seria a causa formal dessa estátua. Né? Lá na mente do artesão, do trabalhador que produziu aquela linda estátua, por exemplo, de um deus grego, estava lá a forma, né? Então, a matéria ganha forma. Então, tem causa material e tem causa formal. Há a causa eficiente. A causa eficiente é o agente do movimento. Aquele que coloca aquele mármore que estava na natureza em movimento e o transforma agora em estátua de uma divindade grega, de Apolo, por exemplo. Né? Então a causa eficiente é o ator, é o agente, é o que provoca o movimento. E a causa final é a que propósito serve aquela determinada coisa, aquele determinado ser. No caso de uma estátua, para rituais religiosos, para a contemplação da beleza, finalidade estética. E também na teoria aristotélica é importante retomar a sua ética e a sua política, que são ciências práticas. A ética. No campo da ética é importante dizer que a ética é uma reflexão sobre a conduta moral, sobre os costumes morais, procurando aprimorar esses costumes morais, visando, objetivando a felicidade do indivíduo. Para ser feliz, e aí o Aristóteles diz que o maior bem que o ser humano busca na vida não é simplesmente riqueza, saúde, poder, glória, honra. Lá na sua obra Ética Nicômaco, no primeiro livro, ele vai refletir sobre essa dimensão da felicidade. A felicidade é um estado de realização que inclui uma série
de elementos.